Graça e paz. Claro que cantando essa música, e diria que, se não todos, mas a maioria daqueles que estão aqui, conseguem entender o contexto dessa perdição e de como o Senhor Jesus ele nos libertou dessa situação de perdição. Então entendemos que nós estávamos outrora, em tempos passados, estávamos em uma situação de escravidão ao pecado, e essa, com certeza, é uma situação que o destino dela, como revelado pelo próprio Senhor Deus através da sua palavra, o destino do pecado, o salário do pecado, a consequência, o pagamento que o pecado dá é a morte. Mas também eu gostaria de considerar com os irmãos, dentro desse mesmo contexto, lá no livro de Deuteronômio, é um texto que também ele está no capítulo 21 de Êxodo. Então aqui o livro de Deuteronômio, Moisés ele vai repassando a lei que foi dada pelo Senhor. Mas esse capítulo 15, ali a partir do versículo 12, ele tem uma expressão que eu vejo bem importante para nós. A partir do versículo 12 do capítulo 15 de Deuteronômio está escrito, ou ordenado, que ali ao judeu, quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás forro. E quando de ti o despedires forro, não o deixarás ir vazio. Liberalmente ou voluntariamente, lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que Jeová teu Deus te houver abençoado, lhe darás. E no versículo 16 continua dizendo, agora com respeito a esse servo, a esse escravo. Então, se esse escravo disser ao seu dono, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo, e também assim farás à tua serva. Então esse Moisés fala dessa situação, e existia essa ordenança, esse mandamento com relação ao povo judeu, que um judeu ele poderia sim tomar um servo, uma irmã, uma mulher, um homem também, eles judeus, e eles poderiam então tomar essas pessoas para lhe servirem, para serem como servos a eles na casa deles. Mas o Senhor deixa claro que essa situação de servidão daquela pessoa, daquele judeu, ela seria por um tempo determinado, um tempo de 6 anos. E aí no 7º ano, esse senhor, ele teria o papel ali, ele teria a obrigação para com este servo ou com essa serva de liberá-lo de maneira voluntária. Mas é interessante aqui nesse texto do capítulo 15, na verdade, 2 menções que são feitas aqui e que não são feitas no capítulo 21 de Êxodo. Primeiro porque, além de despedir forro, de dar essa alforria e permitir que o escravo, a serva, o servo, ele saísse de maneira livre, sem ter nenhum ganho com isso, ele não estava ali vendendo o servo ou a serva, mas aquele senhor, ele não apenas daria essa liberdade, como ele também daria ali parte dos seus pertences. Então aqui fala que ele deveria dar do gado, ele deveria dar então da eira, do rebanho, da eira e do lagar. Interessante, porque o escravo ele não sairia de mãos vazias. E nós, então, se nos colocamos no papel desse escravo,
desse servo, dessa serva, recebendo essas coisas. Talvez para nós a liberdade é essa, né? Não, ótimo, então agora eu já não sou mais escravo, não apenas não sou mais escravo, mas eu tenho condições de me cuidar ou de me sustentar através daquilo que eu tenho recebido do meu Senhor. E era essa a liberdade que eu almejava, era esse o destino que eu queria. E pensando nisso que cantamos, fazendo uma conexão com esse texto, talvez, irmãos, nós poderíamos pensar que a melhor liberdade, ou a melhor situação de liberdade que o próprio Deus, o próprio Filho, poderiam nos dar é nos deixar livres. Então, vocês estão livres, o Senhor Jesus, né, morri por você, agora você está livre, você pode viver a sua vida. Mas, irmãos, o interessante também, né, uma expressão interessante aqui, com relação a esse texto do capítulo 15 de Deuteronômio, é porque esse escravo, ele tinha, sim, a opção de sair da casa daquele servo e então recomeçar a sua vida, ter o seu próprio sustento, mas ele tinha uma outra opção, que era de permanecer servo daquele senhor. E era uma opção que ele tinha que pensar muito bem, porque se a gente continua, né, quando ela fala aqui no versículo 17, que esse servo, ele manifestando esse desejo de estar, né, e de estar na casa do seu senhor, então ele iria ali até a porta, até a ombreira, e ali com uma sovela seria furado a orelha dele, e esse seria um sinal de que ele para sempre serviria aquele senhor. Não era uma decisão, eu diria que não era uma decisão rápida de ser tomada. Ele precisava fazer as contas, ele precisava realmente entender se ele queria aquilo. Então, se ele quisesse, ele publicamente, em Êxodo fala que isso seria feito perante os juízes, e então publicamente ele manifestaria o seu desejo e haveria então esse ato aonde furaria a orelha e seria um sinal então de que aquele servo ele escolheu para sempre não apenas servir ao seu Senhor, mas muito mais do que o serviço em si, mas estar na casa do seu Senhor. Porque, voltando aqui para o capítulo 15 de Deuteronômio, irmãos, e eu acredito que é isso, essa mensagem que nós temos quando conseguimos, através da revelação do Pai, através da revelação do Espírito, compreender de maneira muito clara o que significa a morte do Senhor Jesus em nosso favor, o que significa o Jesus Deus e o Jesus homem ali no madeiro, derramando o seu sangue, sofrendo agonia, o que significa essa atitude do Senhor Jesus ali na cruz, o que significa o seu sangue derramado, o seu corpo partido pelos seus. E se nós temos essa compreensão clara, nós vamos também fazer as contas, porque o discipulado a Jesus, ali em Lucas, se não me engano, Lucas 14, ali fala que tem que fazer a conta, tem que calcular. Então, nenhum de nós pode seguir a Jesus, e nem é recomendado seguir a Jesus de maneira almática, numa emoção, tomar uma atitude, aqueles apelos que geralmente nós vemos aí em várias denominações, quando no final do culto é feito um apelo para seguir a Jesus ou para aceitar a Jesus. E sabemos, irmãos, pela continuidade da história de muitos, que muitas vezes aquele sinal, né, e aquela manifestação de eu quero aceitar Jesus e de ir à frente e os pastores orarem por aquelas pessoas, muitas vezes nós vemos que são atitudes emocionais, atitudes almáticas. E o discipulado a Jesus, ele não é assim. O discipulado a Jesus precisa fazer conta. Porque o Senhor Jesus nos deixou, né, já tive oportunidade de, junto com os irmãos, ler vários textos onde nós vemos que é um caminho bem difícil, um caminho apertado, como o próprio Senhor Jesus ele fala em seu sermão, ali no capítulo 7 de Mateus. E o ponto é que o servo, ele fazendo essa conta,
e ele recebendo do rebanho, da eira, do lagar, ele olha para tudo aquilo que ele poderia ter, e ele olha para o seu Senhor, ele olha para a maneira como o seu Senhor o cuidou ou tratou dele, ou como foi o histórico, né, daqueles 6 anos ali na casa do seu Senhor. E aí ele toma essa atitude que a gente vê no versículo 16, quando ele vai falar, não, eu não quero sair livre. Eu quero permanecer na casa do meu Senhor. Mas por quê? Porque eu amo meu Senhor. Porque eu quero permanecer na casa dele, porque ali eu sei que eu estarei bem. Irmãos, não pensemos que há alguma situação melhor, de maior liberdade, de melhor liberdade, fora do Senhor Jesus, fora da servidão ao Senhor Jesus. Porque também esse sinal de furar a orelha, né, também pode nos trazer essa figura de alguém, de um servo que ele vai ouvir a voz, as ordenanças, os mandamentos do Senhor dele para obedecê-lo. E quando o Senhor, então, através do amor dele, ele nos liberta, e eu já trouxe isso algumas vezes para os irmãos, ele nos liberta dessa situação de escravidão do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, mas ele nos chama para uma outra vida de escravidão ou de servidão, que é uma vida de servidão a ele, às ordenanças dele, às vontades ou à vontade, né, de uma maneira plena, à vontade dele. A maior liberdade, a melhor liberdade, irmãos, que nós podemos ter, ela definitivamente não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com estarmos livres para vivermos a nossa própria vida, independentes do Senhor. Porque essa foi a origem do pecado. Foi dessa maneira que o pecado entrou no mundo, quando Adão ele escolheu decidir por si, sem estar conectado com Deus, ele decidiu por si tentar discernir o bem e o mal, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eu quero ser conhecedor do bem e do mal no sentido de independência. Eu sei aquilo que é melhor para mim. Foi essa a atitude, a decisão de Adão quando ele toma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa vida de independência, então vemos, né, através de tudo que foi registrado na palavra, nas Santas Escrituras, que esse foi a atitude mais burra, irmãos, desculpa colocar assim, mas tão ignorante, tão desastrosa, essa atitude que Adão tomou, aonde através de Adão o pecado ele entrou no mundo. E o pecado está em nós, está nas nossas crianças, né? Bebês recém-nascidos já têm ali a semente do pecado, e não há cura para essa semente ou para essa situação, senão a própria obra e a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. E de novo, não há maior liberdade do que nós estarmos em Cristo. E esse talvez também seja o sentido ali, quando Paulo ele escreve em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, e logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então o amor de Cristo ele vai nos constranger, ele vai nos deixar, né, numa situação, e é importante que os irmãos também tenham a clareza com respeito a isso, porque Cristo, também vemos várias situações, nós vemos também como exemplo ali em Laodiceia, quando o Senhor Jesus ele está batendo na porta, ele não está arrombando a porta. Cristo, ele não nos força a nada. Cristo, ele não nos força a sermos seus discípulos. Mas quando nós temos os nossos olhos abertos e vemos a obra dele e conseguimos compreender o amor dele para conosco, é como que se por causa dessa atitude dele, por causa desse amor dele, nós ficamos ali contra a parede no sentido de eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que mais escolher, não há nada, em nenhuma situação melhor do que estar
na casa de Deus do que estar em Cristo, do que servir a Ele, do que obedecer a Ele, do que compreender a vontade dEle para a minha vida e permitir que Ele viva através de mim. Irmãos, essa deve ser o nosso pensamento e a nossa clareza quando nós cantamos sobre a cruz, quando nós cantamos sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Compreender que a nossa liberdade, ela não tem nada a ver com autonomia e independência nossa, muito pelo contrário. Ela tem a ver em nós nos reconectarmos a Deus. Porque essa conexão, ela foi rompida, ela foi cortada quando Adão escolheu desobedecer a Deus, quando Adão escolheu tomar as suas próprias decisões. E Provérbios vai falar que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Irmãos, nós não temos condições de trilhar os nossos próprios caminhos com o destino à vida. A única maneira de nós termos o destino à vida é se nós seguirmos pelo caminho que é o próprio Senhor Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E é através dEle que nós temos acesso ao Pai. E essa obra, nesses elementos, eles precisam nos levar a uma consideração como essa, da oportunidade que temos, de uma escolha voluntária nossa, tendo a possibilidade de dizer não, mas olhando o amor do Senhor, olhando a obra do Senhor, falar sim, sim, porque não há nada melhor nessa vida, não há bens, não há nenhuma situação de status, de posição melhor nessa vida do que estar em Cristo e sujeito à vontade dEle. Então que o Senhor, Ele nos dê essa clareza, que participemos desse momento com essa clareza, compreendendo o real significado da salvação do Senhor, daquilo que Ele deseja nos dar através da obra dEle. Eu vejo alguns rostos desconhecidos, que talvez já estiveram aqui, e eu não lembro, estão vindo a primeira vez. É um momento em que o próprio Senhor Jesus convida aqueles que o pertencem, aqueles que já decidiram a serem seus servos, seus discípulos. Então, aqueles que estão nos visitando, se já se entregaram a Ele, também são convidados a participarem desse momento. Vamos orar e enquanto partimos o pão, os irmãos, eu vou convidar os irmãos a cantarmos Jesus é melhor sim que ouro e bens. Porque pode ser um rei com poder nas mãos, mas ainda que ele tenha o poder nas suas mãos, ele é escravo do mal. Por isso, 1000 vezes, prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Senhor, mais uma vez pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para, Senhor, entendermos qual era a nossa história, qual era o nosso destino, como, Senhor, estávamos destinados à morte, destinados, Senhor, a uma condenação eterna, a uma separação eterna de Ti, ó Pai. E agradecemos porque o Senhor interviu na nossa história, enviando o Teu Filho a essa terra para, como também já lembrado nessa manhã, viver como um homem e sofrer tudo aquilo que nós sofremos, ser tentado em todas as coisas que nós somos tentados, porém sem pecado. Agradecemos porque o Teu Filho satisfez a Tua vontade. Agradecemos porque o Teu Filho, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obrigado porque essa morte, essa obra, nos libertou, Senhor, do império das trevas, nos libertou, Senhor, da escravidão do pecado e nos transportou para o reino do Teu Filho, o Filho do amor. Senhor, que seja a nossa escolha, que seja a nossa opção, a nossa, Senhor, o nosso propósito de servir ao Senhor até o fim, de compreender que a maior liberdade que temos é estarmos em Cristo Jesus, pertencermos a Ele, e é o lugar onde estaremos satisfeitos, é o lugar onde nós nos sentiremos bem, onde a nossa alma estará aquietada. Muito obrigado mais uma vez, porque
O Senhor sendo um Deus santo, 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 o Deus soberano, o Deus único e verdadeiro, olhou para nós com amor, com misericórdia, se importou conosco e realizou esta obra que hoje podemos lembrar. Mais uma vez agradecemos e oramos no nome do teu Filho Jesus.